Olá, queridos! A paz do Senhor, tudo bem? Eu quero lhe dar as boas-vindas para mais um culto de celebração, um culto poderoso, um culto muito abençoado. Eu quero que você gere agora expectativas no seu coração daquilo que Deus vai fazer nesse culto. E aproveite que ainda não começou e envie o link para muitas pessoas, na verdade, para o máximo de pessoas que você puder. Nós temos um alvo de alcançarmos 500 inscritos em nosso canal e você faz parte desse projeto. Então vamos lá, vamos enviar esse link, vamos cultuar a Deus, vamos adorar o Senhor e agora eu quero que você entre para louvarmos a Deus juntos. Sejam bem-vindos! A fonte que eu bebo és minha canção.
Amém, queridos. Como é bom louvarmos ao Senhor, exaltar a esse Deus que é lindo. Eu tenho certeza que você fez aí na sua casa, onde você está, né? Um lugar de louvor, de adoração nesse momento. E agora chegou o nosso Minuto Conexão. Nós temos falado com vocês que a nossa meta, a primeira meta, né, do nosso alvo principal é chegarmos a 500 inscritos no nosso canal. Já passamos de 400. E deixa eu dar uma dica para você. Solicite que de 3 a 5, de 3 a 10 amigos que você tem, inscreva-se no canal. E aí nós vamos proporcionalmente, né, exponencialmente, alcançarmos muito rápido a nossa meta. Então vamos aproveitar esse momento para enviar esse link do culto que está começando. Você pode também tirar uma foto aí bem legal, junto com a sua família, com quem está aí com você, e postar nas suas redes sociais, postar nos grupos da igreja, e está assim abençoando muitas pessoas. Então vamos lá, nós contamos com você, e eu tenho certeza que juntos nós iremos alcançar essa meta. Você está dentro? Então eu vou contar até 3 e você vai fazer aquela foto bem legal e vai ter 1 minuto para postar nas suas redes sociais. Está pronto aí? 1, 2, 3. Minuto Conexão. Amém, queridos. Estamos de volta e agora no momento muito especial do nosso culto, o momento de expressarmos, né, a nossa gratidão a Deus. Eu quero ler um texto que está ali no primeiro livro de Reis, no capítulo 17. Nós faremos a leitura a partir do verso 8. Então, primeiro livro de Reis, capítulo 17, a partir do verso 8, diz assim: Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Serepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia indo buscar a água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Juro pelo nome do Senhor, teu Deus, ela respondeu, não tenho nenhum pedaço de pão,
só um punhado de farinha no jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo os 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera, e aconteceu que a comida durou todos os dias, para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Amém, queridos? Esse é um texto tremendo, na verdade, um dos textos mais conhecidos da palavra de Deus. Eu quero extrair com você 4 chaves para sermos abençoados, para termos a provisão de Deus em nossa casa e em nossa família. A primeira chave que nós vemos quando Elias fala para essa viúva: não tenha medo. Não tenha medo de se lançar nas mãos de Deus. Não tenha medo de expressar a sua gratidão. A segunda chave que nós percebemos é a importância de sermos obedientes. Aquela mulher, mesmo não tendo fartura, na verdade, ela só tinha uma porção, ela é obediente, ela faz conforme o profeta havia orientado. A terceira chave que nós percebemos nesse texto, além da obediência, é termos fé. Ela acreditou no homem de Deus, ela acreditou na palavra de Deus que estava sendo declarada, ela confiou, ela teve fé que o Senhor ia prover todas as coisas. E a quarta chave, ela expressa a sua gratidão. Ela vai, ela faz o bolo e ela traz e entrega ao homem de Deus. Nós poderíamos extrair muitas outras chaves, mas eu quero ficar só com essas 4, para que possamos aplicar essas chaves e viver um tempo de milagres nas nossas vidas. Mesmo as coisas estando difíceis, mesmo o mundo estando em crise, mas o céu não está em crise. E nós confiamos na palavra de Deus. Então, que sejamos obedientes, que sejamos fiéis, que não tenhamos medo e que em todo tempo estejamos expressando a nossa gratidão. Vamos orar juntos, por favor. Pai, muito obrigado por esse tempo tão precioso que o Senhor preparou para nós. Um tempo de expressarmos a nossa fé, de declararmos o quanto confiamos em Ti. Independente das circunstâncias, os nossos olhos estão no Senhor. E nós queremos expressar a nossa gratidão através da devolução, através da entrega dos dízimos e das ofertas. Que o Senhor abençoe e que jamais venha faltar a farinha, o azeite, a provisão do Senhor nas nossas vidas e na nossa casa. Desde já, nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Agora você vai ter um tempo para fazer uma transferência, ou, se você preferir, ao longo da semana, expressar a sua gratidão, devolvendo o seu dízimo e a sua oferta. Que Deus te abençoe. Paz. Quando
Paz Church São Gonçalo, seja muito bem-vindo e fique atento, pois está começando agora mais um Paz News. Os nossos life groups, que são as células nos lares, ainda estão acontecendo no formato online. Para mais informações, entre no nosso site, escolha o melhor dia e melhor horário para participar com a sua família. Para lembrar, toda segunda-feira temos uma reunião pelo Zoom às 20 horas com os nossos pastores Lúcia e Heloísa. Não deixe de participar desse tempo de crescimento. Para você, mulher de fé e de oração, às terça-feiras e quinta-feiras temos a reunião das mulheres guerreiras, também pelo Zoom às 17 horas. Não deixe de orar pela sua família. Às terças-feiras, 20 e 30 da noite, acontece pelo Zoom o Tadel, que é o nosso treinamento de líderes. Para você que é líder e aqueles que também querem ser, não fique de fora. Então, é isso. Um excelente dia para você e vamos participar agora da nossa ministração poderosa da Palavra de Deus. Tchau! Amém, queridos. Agora chegou um momento muito especial, o momento da ministração da Palavra de Deus. Agora você vai ficar bem tranquilo, bem focado aí na telinha, no seu smartphone ou no seu televisor, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Hoje nós vamos estar iniciando uma nova série de mensagens, né? Eu tenho pregado uma série, a pastora Raquel tem pregado uma outra série, e hoje eu vou estar iniciando uma nova série, e eu estou intitulando essa série como Maratona da Fé, para vivermos o sobrenatural. Fala aí com quem está contigo, Maratona da Fé, para vivermos o sobrenatural. E a ideia é nós estarmos no final, tirando um tempo de oração, clamando a Deus, para que estejamos tomando posse dos nossos milagres e vivendo o sobrenatural. O versículo que tem como base a esse título dessa série está ali em Hebreus, capítulo 11, verso 1, que diz assim: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Vamos repetir? Você pode repetir na sua casa? A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então nós vamos iniciar hoje essa série Maratona da Fé, para vivermos o sobrenatural. Só para você entender um pouco o título, né, dessa série, eu fiz uma pequena pesquisa sobre a maratona, a sua origem, o seu significado e os seus objetivos. Então, só para você entender, a origem é a seguinte: a maratona surgiu com um herói grego que sacrificou sua vida para percorrer 40 quilômetros entre as cidades de Maratona e de Atenas, lá na Grécia. Então você percebe que Maratona é o nome de uma cidade na Grécia. O corredor era Filipides, quase isso, né? Que correu a distância para levar a notícia da vitória grega sobre os persas no ano de 490
antes de Cristo. Então, a origem dessa palavra, ela está relacionada a uma cidade lá na Grécia chamada Maratona, aonde estava acontecendo uma grande guerra. Em um determinado momento, um soldado, um homem, ele precisa percorrer uma distância de aproximadamente 40 quilômetros da cidade de Maratona até a cidade de Atenas para anunciar a vitória grega sobre os persas. Então aqui é a origem da palavra maratona, o seu significado. A maratona, ela é uma prova, de atletismo que consiste em uma corrida de aproximadamente 42 quilômetros e 195 metros. Então ela originou por causa desse fato, ocorrido lá na Grécia, e aí passou a ser praticada como um esporte. Então, ela tem esse significado também de qualquer competição de duração prolongada que exige uma grande resistência. O objetivo, a maratona, já vem com um objetivo, que é correr aproximadamente 42 quilômetros. Mas o que é aconselhado é que antes de você correr tudo isso, antes de você fazer todo esse percurso de aproximadamente 42 quilômetros, que é necessário um preparo com provas mais curtas, porém sem perder o foco de alcançar o objetivo final. Então, o que é sugerido é, antes de você fazer esse percurso mais longo, uma maratona propriamente dita, que você se prepare com provas menores, que você se condicione fisicamente, mas não perdendo o foco de alcançar o objetivo final. O objetivo é esse. Antes de você percorrer, você se preparar, você se qualificar fisicamente, a fim de participar de uma maratona. E aí, é aqui que começa a entrar a nossa mensagem, porque esse é o processo para crescermos em fé. Quando Jesus, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, no verso 20, que ele compara a fé a um grão de mostarda, ele diz que se nós tivéssemos uma fé como o grão de mostarda, nós faríamos grandes coisas. Quando ele compara a fé a um grão de mostarda, é necessário entender que o grão de mostarda, sendo o grão menor, minúsculo, ele é capaz, ele gera uma grande árvore. Então, a nossa fé, ela é crescente, ela vai começar pequena, mas ela vai desenvolver, ela vai crescer e ela vai alcançar coisas grandes, ela vai produzir grandes efeitos. Então, esse é o processo da nossa fé. Amém, queridos? E o título de hoje da mensagem propriamente dita, nós estamos falando de uma série, Maratona da Fé, para vivermos o sobrenatural. E cada domingo nós vamos enfatizar um título, uma mensagem de forma mais específica, desenvolvendo essa série e nos levando, nos projetando a crescermos na fé para vivermos o sobrenatural. Você está preparado? Amém, queridos? O título de hoje da mensagem é Vivendo pela Fé. Fala aí com o seu irmão, Vivendo pela Fé. Hebreus 10:38 diz assim: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. O meu justo viverá pela
fé. Amém, queridos? Ter fé é fundamental para o ser humano. Para nós que somos cristãos, é uma questão de sobrevivência. Nós não conseguimos sobreviver sem termos fé, porque a própria palavra de Deus, ela diz isso: o meu justo viverá pela fé. A Bíblia diz também, no capítulo 11, ainda de Hebreus, no verso 6, que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém, queridos? Sem fé é impossível agradar a Deus. Fé não é ter um pensamento positivo, vai além disso. Fé é crer, acreditar, confiar naquele que pode fazer, naquele que pode resolver. E quem é esse? É Jesus. Então, fé, ela não é um pensamento positivo. Fé é crer, acreditar e confiar em Jesus. Confiar que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Amém, queridos? O objetivo dessa mensagem, o objetivo dessa série de mensagens é despertar em você, é despertar em mim a fé que talvez esteja adormecida dentro de você e projetar, e levar você a viver o sobrenatural. Porque, queridos, é muito importante nós aprendermos a desenvolvermos a nossa fé para que possamos viver o sobrenatural. Para vivermos a vida cristã na sua plenitude, tomando posse de todas as promessas de Deus, precisamos aprender a viver pela fé. A fé é que nos aproxima de Deus e transforma as promessas em realidade. A própria Bíblia nos ensina que as pessoas que buscam a Jesus, elas são abençoadas em função da sua fé. Quantas vezes Jesus falou: seja feito conforme a tua fé te salvou. Quantas vezes o próprio Senhor Jesus mencionou isso? Ou seja, é a nossa fé aplicada em Jesus que vai nos levar a viver o sobrenatural. A vida cristã, ela só pode ser vivida pela fé. Fala para quem está com você: a vida cristã, ela só pode ser vivida pela fé. Por isso, precisamos compreender o que é a verdadeira fé e praticá-la em nosso dia a dia. E aí eu quero considerar com você 4 princípios para juntos aprendermos sobre como viver pela fé. Uma vez que a Bíblia fala que o meu justo, quem é justo aí, levanta a mão, diga glória a Deus. O meu justo viverá pela fé. O primeiro princípio que eu quero compartilhar com você nessa linha de raciocínio é que a fé nasce na palavra de Deus e não nos sentimentos. Olha o que a Bíblia diz em Romanos 10:17. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé vem por ouvir a palavra, vem por ouvir a palavra de Deus. Amém, queridos? Então a fé, ela não nasce nos nossos sentimentos. Ela nasce, ela tem a sua origem na palavra de Deus. Porque o ser humano, querido, ele se relaciona com o mundo ao seu redor através dos sentidos, não é isso? Daquilo que ele vê, daquilo que ele toca, daquilo que ele sente, daquilo que ele ouve, de sensações, de sentimentos, ou mesmo por aquilo que ele aprendeu.
mas na vida cristã, nós que somos cristãos, precisamos entender e viver diferente. A nossa vida, o cristão, ele precisa ser diferente. Ele deve viver pelo que Deus diz na sua palavra. Precisamos aprender a confiar no que Deus diz, precisamos aprender a viver, agir e reagir pela palavra de Deus e não por aquilo que estamos propriamente sentindo. Porque, querido, a Bíblia vai falar que o coração do homem ele é enganoso. E se nós confiarmos nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, não fundamentando na palavra de Deus, nós vamos nos auto-sabotar. Porque, querido, a palavra de Deus, ela é infalível. E é por isso que eu afirmo que a fé, ela nasce na palavra de Deus. Ela é alicerçada, ela é enraizada, ela é gerada a partir da palavra de Deus e não em um simples pensamento positivo. É claro que sermos pessoas positivas é importante, mas a fé verdadeira, ela nasce na palavra de Deus. Ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós estamos vivendo em dias que tantas notícias negativas têm sido divulgadas. Aí você imagina se a nossa fé não estiver alicerçada na palavra de Deus. Nós não vamos nem sair de casa. Nós vamos ficar com medo, nós vamos ficar preocupados em excesso, nós vamos pensar que não vai dar jeito, que não vai dar certo, mas porque são tantas más notícias, inclusive eu te aconselho a não ficar ouvindo televisão, excesso de informações negativas, isso pode te fazer mal. É importante investir o nosso tempo naquilo que vai agregar, naquilo que vai edificar as nossas vidas. E quando nós investimos o nosso tempo na palavra de Deus, nós estamos nutrindo a nossa fé. Nós estamos aprendendo, nós estamos vislumbrando que pode dar certo, que vai dar certo, que para a enfermidade tem cura, que para cada porta fechada, Jesus tem poder para abrir muitas outras, para mudar a história de uma família, para mudar a história de um casamento. Ele tem poder e isso vai nutrir a nossa fé e isso está na palavra de Deus. Amém, queridos? É por isso que a fé, ela nasce na palavra de Deus. Ela está fundamentada na palavra de Deus. Ela precisa estar fundamentada na palavra de Deus. Quando estão comigo, quando estão entendendo? O segundo princípio que eu quero compartilhar é que a fé, ela desenvolve-se à medida que aprofundamos o nosso relacionamento com Deus. Tiago 4:8, na parte A, diz assim: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais Deus vai aproximar-se de nós. Preste atenção, vamos imaginar esse púlpito sendo uma pessoa. Quanto mais eu me distancio desse púlpito, quanto mais eu me distancio dessa pessoa, mais longe eu fico. Talvez você não esteja nem mais me vendo aí na câmera, porque eu fiquei tão longe, porque eu me distanciei dessa pessoa. Assim acontece no nosso relacionamento com Deus. Deus, Ele está ali. Imagine que Deus é esse púlpito, Deus está aqui. Deus está pronto para nos receber. Deus está pronto para desenvolver um relacionamento. Deus está pronto para nos abençoar.
mas eu me afastei de Deus. Deus não se afastou de mim, mas eu me afastei de Deus. Mas quando eu decido me aproximar de Deus, eu apareço novamente, eu estou junto de Deus, eu estou próximo de Deus, eu começo a ficar parecido com Deus, eu começo a ficar parecido com Jesus, as minhas atitudes começam a refletir Jesus. Então, à medida que eu me aproximo, à medida que eu aprofundo esse relacionamento, mais a minha fé cresce, mais a minha fé desenvolve. Você entendeu? Deus, Ele está sempre no mesmo lugar, esperando por você, esperando por mim. Mas às vezes eu e você nos afastamos de Deus. Às vezes eu e você nos distanciamos de Deus. Mas eu quero dizer para você, nesse culto, nessa mensagem, é o momento de voltar, é o momento de se aproximar novamente, é o momento de desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para você, para a sua casa, para o seu casamento. Deus tem algo novo na sua vida, querido. Amém? Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de você, de vocês. Preste atenção, da mesma forma que queremos aumentar a nossa fé em Deus, precisamos buscar um relacionamento mais próximo com Ele. Foi o que eu falei, foi o que eu ilustrei aqui, para você visualizar e entender. É através da comunhão com Deus, lendo a Bíblia, orando, e passando pelas experiências da vida cristã, que veremos a nossa fé aumentar. Amém, queridos? Então aproxime-se mais de Deus, seja mais profundo no seu relacionamento com Deus, para que a sua fé venha crescer. Olha o que diz Hebreus 10, 35, 36. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Amém? Você pode dizer glória a Deus, você pode dizer aleluia, você pode dizer eu recebo, eu encho o meu coração de fé nesse momento, e eu vou romper, eu vou vencer, eu vou alcançar, e eu vou viver o sobrenatural. Glória a Deus. O terceiro princípio que eu quero compartilhar com você é que a fé revela-se principalmente nas dificuldades e nas crises. Olha as palavras do apóstolo Paulo, ali em Filipenses capítulo 4, a partir do verso 10, diz assim: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou tendo pouco, ou passando necessidades. E aí ele declara no verso 13: tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Você pode declarar isso aí na sua casa, a despeito das lutas que você esteja enfrentando, a despeito das circunstâncias, a despeito das dificuldades, a despeito do cenário que os seus olhos estão contemplando nesses dias, vamos declarar juntos: tudo posso naquele que me fortalece. Amém, queridos? Paulo, quando ele escreve essa carta, ele estava preso. Pensa,
ele estava preso, ele não estava no Caribe, ele não estava em Búzios, ele estava preso. E ele faz essa declaração linda e forte. E no final ele vai declarar: tudo posso naquele que me fortalece. Então, queridos, independente das dificuldades, independente das crises, Deus quer fazer dessas circunstâncias uma oportunidade para que você rompa e para que você vença. Deus quer potencializar a fé que existe em você. Talvez você esteja enfrentando uma enfermidade, talvez você esteja enfrentando o desemprego, talvez você esteja enfrentando uma crise conjugal, um problema dentro da sua casa. Você vai se apropriar dessa palavra e vai declarar: tudo posso naquele que me fortalece. Enfrentar dificuldades ou crise quando temos a palavra de Deus e aplicando em nossas vidas, é ter a certeza que no final as coisas serão resolvidas. Se confiamos no Deus que disse em sua palavra, não temos motivos para ficarmos aflitos ou desesperados. Deus está no controle. Fala para quem está com você: Deus está no controle. Amém. Amém, queridos? Deus está no controle. Eu quero agora compartilhar o quarto e último princípio para vivermos pela fé. A verdadeira fé nos faz enxergar o sobrenatural. Olha o que diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 18. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O que Paulo está falando aqui? Às vezes, queridos, os nossos olhos naturais, eles ficam presos, eles ficam limitados a uma visão circunstancial, a uma visão terrena, em algo que é transitório. É por isso que Paulo fala: pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então a fé verdadeira, ela precisa nos fazer enxergar o sobrenatural. Olha o que diz no capítulo 5, verso 7, ainda de 2 Coríntios: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Talvez o que você esteja vendo agora aí com os olhos naturais é uma doença, é uma crise, é algo desesperador, é algo que você não consegue enxergar a solução, humanamente falando. E aí nós aplicamos a palavra de Deus. Nós passamos a olhar para essas situações que eu mencionei, não com esses olhos naturais, mas pelos olhos da fé. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos humanamente falando. Você já vai começar a olhar para essa situação e ver essa situação transformada. Se você está orando pela conversão do seu filho, pela conversão do seu cônjuge, pela conversão dos seus pais, começa a olhar e começa a declarar a conversão deles. Começa a chamar à existência esse milagre, começa a chamar de uma dimensão espiritual para que torne-se real no mundo terreno. É você viver pela fé, é enxergar o sobrenatural, mesmo que a realidade seja diferente, mas pela fé você já está enxergando a sua vitória em nome de Jesus. Amém? E isso não é utopia, porque nós falamos lá no primeiro princípio
que a fé nasce na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela diz que nós somos mais do que vencedores. A palavra de Deus diz que nós podemos todas as coisas, sim, no Senhor que nos fortalece. A palavra de Deus diz que agindo Deus, quem impedirá? Amém? Como Jesus já nos ensinou, o apóstolo Paulo ratifica nesses versículos, as coisas que vão acontecer conosco, as coisas vão acontecer conosco de acordo com a nossa fé, de acordo com a nossa confiança naquilo que Deus diz. Não no que as pessoas falam, mas é aquilo que Deus diz que vai determinar na nossa vida, porque a última palavra, ela vem do Senhor, querido. Talvez você tenha recebido um diagnóstico negativo, uma palavra contrária, uma palavra de derrota, uma palavra de que você não vai conseguir, uma palavra de impossibilidades. Eu quero falar algo com você nesse momento, preste atenção, a última palavra, ela vem do Senhor, não é do homem, é do Senhor que vem a última palavra sobre a sua vida, amém? Você toma posse, você pode dizer glória a Deus, aleluia. Não adianta nós falarmos que confiamos em Deus, se as nossas atitudes, se as nossas declarações não forem conforme a palavra de Deus. A nossa maneira de enxergar as coisas, seguido pelas nossas atitudes e declarações, irão demonstrar o nosso nível de fé. Deixa eu te fazer uma pergunta, o que você tem declarado nesses dias? Você tem declarado palavras de vitórias? Você tem declarado palavras de cura? Você tem declarado palavras de milagres? São essas palavras que nós precisamos declarar, não palavras de derrotas, mas ao contrário, palavras de vitórias. Amém? Porque a fé verdadeira nos faz enxergar o sobrenatural. Eu quero concluir com você lendo Mateus 9, 28 e 29, diz assim: entrando ele em casa, ele quem? Jesus. Os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Os cegos responderam: sim, Senhor. Então ele, tocando nos olhos deles, disse: que lhes seja feito segundo a fé que vocês têm. Esses dois homens eram cegos e de alguma forma eles estavam seguindo Jesus. E quando Jesus entra em casa, aqueles homens se aproximam de Jesus. E Jesus, vendo a fé daqueles dois, Jesus pergunta: vocês creem que eu posso curar vocês? Vocês creem que eu posso fazer isso? E eles prontamente responderam: sim, Senhor, nós cremos. E o que Jesus falou? Que seja feito segundo a fé de vocês. Aleluia! A fé libera o poder de Deus para que o milagre aconteça, para que a promessa torne-se realidade, querido. É a fé que vai potencializar isso. Glória a Deus. Então vamos viver pela fé, para que possamos enxergar o sobrenatural. Vamos juntos iniciarmos essa caminhada da fé para vivermos o sobrenatural. Essa foi a primeira mensagem dessa série, Vivendo pela Fé. E eu creio que já nessa semana, a partir do momento que nós aplicarmos aquilo que aprendemos nessa mensagem, Deus vai começar a operar o sobrenatural nas nossas vidas e na nossa casa. Você crê? Você recebe essa palavra? Então dê uma salva de palmas ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Eu quero orar com você nesse momento e nós já vamos orar liberando
cura, liberando prosperidade, liberando milagres, liberando sobrenatural sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a nossa igreja, sobre as nossas vidas. Vamos juntos nessa maratona da fé, nós vamos juntos tomar posse do milagre que precisamos. Vamos orar. Se você tem algo específico, coloque agora diante de Deus. Vamos unir a nossa fé. Eu daqui, você daí, nós vamos ligados no mesmo Espírito, chamar à existência o milagre nas nossas vidas. Pai, muito obrigado. Muito obrigado por essa palavra, Deus, que vem nutrir o nosso coração. Muito obrigado que essa palavra vem potencializar a fé que existe dentro de nós. Nós queremos, ó Deus, realmente viver a plenitude daquilo que a Tua palavra fala. Nós queremos viver a totalidade da Tua palavra. Ó Deus, nós queremos obedecer, nós queremos praticar os princípios, nós queremos viver pela fé, para que possamos enxergar o sobrenatural, para que possamos viver na dimensão do sobrenatural, porque a Tua palavra diz que o meu justo viverá pela fé. Eu oro agora por essa pessoa, Deus, que está passando por um problema, seja enfermidade, seja desemprego, seja crise conjugal, crise familiar. Pai, no nome de Jesus, nós liberamos agora uma palavra de cura, liberamos uma palavra de restauração, liberamos uma palavra de bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa. Nós queremos ligar aqui na terra para que seja ligado nos céus o milagre que precisamos. E pela fé nós tomamos posse em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode dizer graças a Deus. Você pode dizer eu recebo. Aleluia. Então que Deus te abençoe. Que você viva a melhor semana da sua vida. Porque agindo Deus, quem impedirá? Pai, muito obrigado por esse culto, muito obrigado por essa palavra, e que a nossa semana seja direcionada por aquilo que nós ouvimos, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e o poder do Espírito Santo seja conosco não só hoje, mas por todos os dias das nossas vidas. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe e viva a melhor semana da sua vida. Um beijo no coração, paz. Olá, amiguinhos, tudo bem com vocês? Então chama qualquer familiar para ficar do seu lado e veja, vai começar mais um Paz Kids. Tchau, tchau! Olá, crianças, sejam bem-vindos ao Paz Kids. Que bom ver vocês. Eu sou o missionário Lucas. Sou missionário no Amazonas e amo evangelizar nos ribeirinhos. Hoje estamos começando uma nova série muito legal, chamada de Escola de Missões Planetária. Mas primeiro, vamos repetir nosso ponto principal de hoje. Deus é o Criador e Ele me fez com um propósito. Ok, mais uma vez, crianças, Deus é o Criador e Ele me fez com um propósito. Você não está aqui por acidente. Deus tem um propósito para a sua vida e Ele quer te ajudar a cumprir esse propósito. Mas agora vamos reconhecer que Deus é o nosso Criador e Senhor, cantando e adorando a Ele. Podem ficar de pé e louvar a Deus. Ao ouvir tua voz, a escuridão se vai. Eu acredito sim. Você chamou meu nome, descobri tua paz. Eu acredito sim. Quero cantar bem alto, gritar e te adorar. Nada vai me parar. Com todo fôlego cantarei.
Com toda minha força eu te adorarei. Deus, és tudo pra mim. Tudo começa e termina em ti. Com todo fôlego cantarei. Com toda minha força eu adorarei. Deus, és tudo pra mim. Tudo começa e termina em ti. Com todo fôlego cantarei. Com toda minha força eu adorarei. Deus, és tudo pra mim. Tudo começa e termina em ti. És o início e o fim. Yeah, és o início e o fim. És o início e o fim. Yeah. Uau, que louvor tão lindo! Gostei demais! Agora vamos ler nossa história bíblica com a palavra de Deus. O primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Logo no primeiro capítulo, conta a história da criação. No primeiro dia, Deus fez a luz e separou a luz da escuridão. Foi assim que surgiu o dia e a noite. No segundo dia, Deus separou as águas que estavam misturadas e mandou uma parte delas lá para cima. E assim, no segundo dia, Deus fez o céu. Um céu azul tão lindo que às vezes é vermelho, laranja, cinza. No terceiro dia, com as águas que ficaram na terra, Deus as dividiu, formando assim a terra seca e os mares. Deus também criou as árvores, que produzem frutos com sementes dentro delas. Sim, sementes que caem no chão e produzem mais frutos ainda. Que delícia, hein? E assim também nasceram as flores. No quarto dia, Deus viu que nos céus não tinha nada. Então, ele decidiu fazer o sol para iluminar o dia. Mas do outro lado da terra, enquanto estava escuro e também não tinha nada, Deus fez a lua e as estrelas para iluminarem a noite. No quinto dia, Deus criou os répteis, as tartarugas, os sapos e todos os peixes como o tubarão, a baleia, o salmão, a sardinha, o bagre, e criou ainda todas as aves do céu, todos os pássaros que conhecemos, com todas as suas cores e seus lindos cantos. No sexto dia, Deus criou os animais do campo, das florestas e todos os animais selvagens, como onças e leopardos, girafas e elefantes, e todos os animais que conhecemos. E no sétimo dia, Deus descansou. Sim, Deus é o nosso Criador e Ele tem um propósito para todos nós. Agora, vamos ver como Joshua, Cristina, Amanda e Abraão iniciam as suas aulas na Escola de Missões Planetária. Sim, mestre! Ouvi dizer que a Escola de Missões está preparando seus alunos para ganharem o mundo para Cristo! Não pode acontecer isso! A gente fez tanto para escravizar eles, tanto tempo para acontecer isso! Isso mesmo! Não podemos deixar que um bando de missionários atrapalhe o nosso trabalho por lá! Ai, deixa eu pensar... Já sei! Vamos mandar o Esquadrão da Morte Roxa! Ótima ideia! Vamos emitir um relatório logo cedo. Anota aí nesse relatório. Amanhã, às 8 da manhã, vamos enviar uma equipe para destruir esses miseráveis missionários. Vamos destruir esses missionários antes que eles atrapalhem o nosso reino na terra. Volta logo, minhoca mole! Oi, tudo bem?
Abraão, eu tô muito empolgado para ir na escola de missões planetárias. Eu também. Eu tô empolgado também. Só que eu também tô com um pouquinho nervoso. Porque eu nunca fui no espaço antes. Calma, na minha primeira vez eu só vomitei 2 vezes. Ah, não, tô brincando. Eles te dão uma pílula anti-enjoo antes de decolar. Eba! Nossa, deixa eu te ajudar. Obrigada. Eu estou muito apressada a chegar à escola de missões. Escola de missões? Eu também vou pra lá. Que legal. Então por que não vamos juntas? Vamos! Uau, a Terra é muito linda. É verdade. Em Gênesis, fala que Deus criou os céus e a terra. Eu não sou um acidente. Deus me fez para fazer algo top. Isso mesmo. Nosso ponto principal hoje é Deus é o Criador e Ele me fez com um propósito. Vamos repetir o nosso ponto principal. Deus é o Criador. Deus é o Criador. E Ele me fez. E Ele me fez. Com um propósito. Com um propósito. Uau, Amanda! Olha como as estrelas e a Terra são lindas. São mais lindas do que imaginei. Sabe, isso me lembra muito Gênesis 1 e a criação do mundo. Porque Deus fez tudo lindo e com propósito. Bem-vindos à Escola de Missões Planetárias! Gente, aqui vocês vão aprender a como amar melhor a Deus, quem Deus é, sobre o pecado e como o pecado é tão horrível. E aí, vocês vão poder ser missionários para alcançar as pessoas do mundo para Jesus. Que coisa top, não é verdade? Então, eu sei que cada um de vocês sonha em começar uma base missionária em algum lugar do mundo. Eu quero perguntar para você, Josh, onde você vai começar uma base missionária? Eu gostaria de fundar uma base missionária na Amazônia para alcançar aos ribeirinhos. Que demais, Joshua! Eu sei que Deus vai te usar grandemente para alcançar todas aquelas pessoas inalcançadas com o Evangelho. Parabéns! E Cristina, onde você vai fundar uma base missionária? Eu quero fundar uma base na Ásia. Eu quero alcançar as bilhões de pessoas na Índia, na China e no Japão. Que legal, Cristina! Eu sei que Deus vai te usar poderosamente lá, onde tem tantas pessoas carentes por Deus. Parabéns! E você, Amanda, onde Deus vai usar você? Eu quero fundar uma base na Europa. Que tremendo, Amanda! Eu sei que a Europa, no passado, mandou muitos missionários, mas hoje eles estão muito carentes por Deus também. Que top! Deus vai te usar poderosamente. Parabéns! E Abraão, aonde você quer fundar uma base missionária? Eu quero fundar uma base missionária na África. Uau, na África, sim. Também outro lugar que precisa tanto de Jesus. Gente, eu tô muito empolgado. Vai ser demais essa escola para vocês. Oi, Cris. Ai, Amanda. Você tá fazendo o quê? Então, eu tô decorando meu versículo do dia. Qual é o versículo? Versículo, então, lembra ontem quando a gente chegou aqui e a gente viu as estrelas e tudo bem? Eu fiquei muito inspirada, então eu comecei a decorar Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Ah, que legal! Esse é um jeito muito bom de deixar o versículo realmente colar na cabeça. Hã? Qual que é? Cantar. Cantar? Verdade, isso parece muito legal. Então bora lá. Vamos, gente! Hoje o nosso versículo é Gênesis 1:1. Vocês estão preparados? Vamos lá! No princípio, Deus criou os céus e a terra. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Vamos lá, gente!
Em Gênesis 1:1, Deus é grande e é o Criador de tudo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Ok, gente, na lição de hoje, a gente vai aprender as 4 verdades do plano da salvação. Oi, Abraão, você tem uma pergunta? Por que é chamado as 4 verdades? Muito boa pergunta. É que as 4 verdades do plano da salvação são as verdades que a gente encontra na Bíblia de como ser salvos e também de como cumprir os propósitos de Deus nas nossas vidas. E legal, né? Vocês estão prontos para aprender as 4 verdades do plano da salvação? Sim! Então, quem sabe aqui qual é a primeira verdade do plano da salvação? Sim, Amanda? Deus me ama. Isso mesmo, Deus ama tanto cada pessoa que Ele fez, né? Nós somos a criação de Deus e Ele nos ama de todo o seu coração. Muito, muito bem. E quem sabe a segunda verdade mais importante do plano da salvação? Sim, Abraão? Todos nós pecamos. Perfeito, nenhuma pessoa é perfeita, todos nós pecamos e todos nós carecemos da glória de Deus. Não somos perfeitos, como nós precisamos de alguma ajuda de Deus. Quem sabe qual é a terceira verdade mais importante? Sim, Cristina? Jesus morreu por mim. Isso mesmo. Então Jesus veio e se tornou uma pessoa. Deus mandou ele se tornou uma pessoa e ele morreu na cruz para tirar todos os nossos pecados de nós. E você sabe que a Bíblia até fala que ele se tornou pecado por nós. Que coisa incrível, né? E por isso que nós podemos ser salvos. Que coisa maravilhosa. Então, o que eu preciso fazer para poder receber isso? Quem sabe da 4ª verdade mais importante? Eu o recebo e decido viver somente para Ele. Muito bem, a gente tem que fazer essa decisão, que é a decisão mais importante da nossa vida. Então a gente entrega o nosso coração para Jesus e Ele entra no nosso ser e decidimos viver somente para Jesus. Olha que o inimigo não quer que vocês aprendam, sabe? As 4 verdades. Em nome de Jesus, para! Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nem está escrito, nenhuma arma fechada contra nós prosperará. Deus nos conduzirá em triunfo. E também está escrito: eu sou mais que vencedor. Ainda bem que Deus nos ama e luta por nós. Estou muito grato que Deus está sempre do nosso lado. Que legal! Gente, vocês viram como o inimigo ele não gosta, ele tenta mesmo atacar quando as 4 verdades são ensinadas. Mas vocês sabem que vocês estão aqui com um propósito, não é verdade? Quem é que vai ganhar o mundo para Jesus? Vamos conquistar o mundo para Jesus! Mestre! Diga, menimal! O senhor não sabe o que aconteceu? Conte logo! O esquadrão voltou! E aí, qual foi o resultado? Conte! Sério? Eles não conseguiram fazer nada! Derrota! Não! Essa escola de missões é mais perigosa do que eu imaginava!